Obrigado novamente por todo mundo estar presente aí. Satisfação sempre falar com vocês e tentar passar um pouco de informação. A gente está fazendo já uma série, nesse já é o 5º webinar já. A gente agora deu um intervalo um pouco maior, até porque teve umas demandas aqui, mas na segunda passada eu não consegui fazer. Mas enfim, semana que vem a gente até consegue fazer um, se for o caso, e na outra a gente vai fazer um outro webinar da Campsys, tá? Depois eu publico aí, mas a gente vai ter semana, não nessa semana que entra agora, na outra vai ter outro webinar, só que da Campsys. Hoje, como falado, a gente vai falar de kills, tá? Eu vou tentar passar, como de sempre, desde o básico, né, para a gente começar do zero mesmo de kill, e falar de algumas funções aí, até mais um pouco avançadas. E, cara, kill é um universo muito grande, tem muita gente que manja muito da mesa aí, que quiser também dar alguns tópicos para a gente falar, ou, sei lá, ou ir falando durante a apresentação. Aquele mesmo esquema, tiver dúvida, é só perguntar, e a gente vai tentando responder. Eu vou agora compartilhar a tela aqui. E como sempre, vou dar uma organizada aqui. Quando você compartilha a tela, o negócio dá uma mudada aqui. Ficou super agradável aqui para mim. Eu estou usando o monitor do meu amigo Arthur aí, que é um ultra-wide monitor, então eu consigo colocar as duas telas uma do lado da outra. E eu acho que falando de kill, como a gente tem que visualizar muito no 3D, né? Então uma tela só ia ficar meio difícil para a gente falar de kill. Deixa eu só achar. Grande Arthur. Arthur Pinheiro. Achei. Salve, Claudinei Lindão. Bom, eu tô com o mesmo show file que a gente usou nesses dias, tá? Às vezes eu acrescento algumas coisas, né? Porque eu vou fazendo aqui e vendo, né, os tópicos de falar para seguir uma sequência, para não esquecer de falar algumas coisas. Então eu tenho sempre a minha colinha aqui para não esquecer de alguma coisa e já vou elaborando. Então, mas assim, basicamente é aquele show que a gente tem usado, tá? Aqui o meus snapshot eu dei uma mudada, agora que eu estou usando 2 monitores, mas basicamente a gente vai trabalhar com esse snapshot primeiro aqui com as duas telas os 2 monitores, né? Enfim, então estamos com o mesmo show file, eu acrescentei alguns grupos aqui separados, tipo o grupo só do foco, o nosso ator principal, o outro com separados aqui. Então, fui acrescentando algumas coisas aí para facilitar aí nosso aprendizado hoje, tá? Vamos lá, vamos falar de kill. A kill, como a gente falou na aula passada de submasters, né? Submaster é uma gravação que a gente opera manualmente, né? Então, você grava um submaster, um fader físico, você vai levantar e abaixar ali no tempo determinado ali para o espetáculo mais em live, aquela coisa mais ao vivo. Ou, quem prefere operar teatro também em submaster, não tem problema. A kill já é uma programação temporizada, então você opera via Go, tá? Então as mesas mais antigas da ETC, até as mesas mais antigas, como a Express, a famosa Express, a Express, elas tinham dois bancos, né? Quem lembra, 2 bancos para disparar as kills. Então você poderia até operar simultaneamente em 2 crossfaders ali, né? Nas mesas novas, fisicamente, todas elas só tem um crossfader. Porque, como a gente falou no webinar passado, qualquer fader do console, qualquer fader do Wing, pode virar uma lista de kills. Então, as mesas elas têm diversas listas de kill, 999 listas de kill, que pode ser operado em qualquer fader. Com exceção da Element, tá? A Element é a mesa que só tem uma lista de kill. As mesas vão se atualizando e às vezes, se a gente não prestar atenção, o Pierre fez um trabalho esses dias e perguntou, né? Pô, consigo usar minha Element como backup? Na Element 1 você não conseguia, na Element 2 você já consegue. Então ele fez um job assim semana passada que funcionou. Então a gente tem que estar sempre atento aí, né? Então, mas ela continua com uma lista de kills. O restante dos consoles você pode usar quantas listas você quiser, 999 listas de kills
operadas em qualquer fader do Wing, ou carregar qualquer lista naquele crossfader que já está no console físico. Ok? Então vamos lá. Para gravar uma kill, é simples, né? Vamos acionar aqui alguns canais, vou pegar meus grupos aqui, vou pegar esse meu contra CTB aqui, colocar at 50%, tá? Só que eu não quero esse canal aqui, que é o canal 15, tá? Vou dar um go de kill out aqui, então vou chamar o grupo, menos o 15, ok? At 50%. Chamei o grupo e tirei um canal de dentro dele. Isso a gente viu lá no começo, lá. Aqui, sempre que eu vou gravar, agora eu vou gravar aqui com recorde. Como eu falei, tudo que a gente salva na mesa, a gente usa o recorde. Quando eu apertar recorde aqui, tudo que tiver em live, tudo que tiver no meu palco, ele entra dentro da kill. Tá? A mesma coisa como com sub, né? Então, se eu apertar recorde, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Deixa eu deletar aqui uma kill que tá. Beleza, eu vou falar de deletar aqui também. Agora não tenho nada, tá limpo. Então aqui, do jeito que está aqui, record, eu vou dar o número da kill, tá? Kill 1, por exemplo, e enter. Eu gravei a kill, só que ele gravou na lista 3. Eu não queria que gravasse na lista 3. A gente ia falar de lista 3 daqui a pouco. Deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu ver quantas kills eu tenho aqui. Eu achei que eu tinha apagado essas listas aqui. Vou fazer rapidinho aqui, mas eu vou passar por isso também, tá? Beleza, vamos começar do começo então. Acendemos os refletores, o contra, menos o 15 a 50. Ok? Record, 1, enter. Quando eu gravo 1 e a mesa não tem nada gravado, automaticamente ela vai para a lista 1. A gente vai falar de listas aqui daqui a pouco, mas quero simplificar no início. Então, record, o número da kill e enter. Tá? Essa aqui é a minha tela de kill. Eles chamam de PSD, que é Playback Status Display. Então, nessa lista aqui, nessa tela aqui, eu visualizo as minhas kills, né? No caso aqui só tem uma kill gravada. Visualizo os tempos das minhas kills e outros atributos que a gente vai falar também. Então, essa é a minha tela principal de kills, tá? Essa tela de cima é uma tela de live que eu deixei só com os canais ativos, para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas se eu quiser uma lista de kill grande, acho que aqui eu tenho. Aqui, ó. Essa aqui é uma lista de kills, né? A Playback Status Display com uma tela só. Tá. Então eu gravei a primeira kill, vou voltar aqui para o meu display 1. A diferença de kill para sub é que assim, quando você está gravando uma lista de kill, você tem uma sequência de raciocínio. Então assim, eu não preciso... Esse daí, sabe de onde que vem esse som? Quem perguntou? Do lado da... Deixa eu te adicionar aqui. A diferença é o seguinte, você vem com uma linha de raciocínio. Eu não preciso toda hora que eu acabei de gravar essa minha primeira kill aqui, eu vou lá, go to kill out e faço a segunda. Não. Aqui é uma linha de raciocínio. Você vem com um raciocínio lógico da primeira em ordem crescente normalmente. Tá? Então aqui, se eu estou com esses 4 canais aqui acesos e eu quero que eles apaguem para entrar um outro canal, eu não dou um go to kill out. Eu simplesmente seleciono eles, esses caras que estão ativos, eu tenho um select active aqui, ó. Seleciono os canais que estão ativos, at 0. E aí eu seleciono o canal que eu quero que entre, no canal azul 15. Então eu não preciso dar um go to kill out para você começar a gravar uma outra aqui. Você sempre vem numa linha, um raciocínio lógico. E aqui eu venho record, kill, 2, enter. Já gravei aqui o 2. Então, Igor, só uma pergunta. Sim. Já no começo. Mas para fazer isso, ele tem que estar sem o track, né? Eu tô em tracking. Eu vou falar de track daqui a pouco. Mas assim, a linha de raciocínio pode ser em tracking, porque você vai estar pagando um acendendo na hora de editar, que aí a gente vai abordar um pouco mais disso aqui, tá? Tá bom, desculpa. Mas por que eu digo isso? Imagine se na próxima kill a gente tem uns moving lights com uma posição, você grava kill, aí você dá um go to kill out. A sua ideia não vai continuar, o raciocínio não vai progredir, né? Então sempre a lógica vai
vai em progressão, né? Você vai progredindo. Tá? Aqui, ó, quando eu gravei aqui o 2, a mesa automaticamente começa a mudar as cores aqui para mim de live. Por quê? A gente falou, acho que lá no começo, o que fica em vermelho aqui nos meus canais são canais acesos manualmente. O que fica em amarelo é canais que estão gravados em submaster, né, em fader. O que fica em laranja, que agora é uma cor nova, stage mode, a gente vai falar daqui a pouco. E o restante é kill, tá? Azul, verde, roxo, branco. Então, o restante são cores relacionadas a kills. O que está me dizendo essas cores aqui? Que o canal 15 ele vai entrar nessa kill e os outros vão descer. Como é que eu posso lembrar disso? Azul, sempre relacionado ao céu, né? Então, azul, céu, cima. Isso a ETC colocou com essa lógica. Verde, grama, sei lá, chão, embaixo. Então, azul sempre que sobe, verde sempre que desce. Se aparecer roxo, é o canal que se manteve a mesmos parâmetros em 2 kills, ele fica roxo. O efeito fica branco. Então, vai começar a aparecer umas cores diferentes aí. Tá? Então, essa é uma maneira de visualizar esses canais aí, as cores, as cores aí. Vamos gravar uma terceira kill aqui. Vou pegar aqui o meu grupo de frente. CTB. Eu estou fazendo o teclado aqui, tá? Mas vou tentar falando sempre os que eu estou digitando. 70. 70 é muito. 50. Ok? Pegar aquele canal 15, que está a full. Colocar ele a 25. Você vê que eu não apaguei nada para criar uma próxima kill. Eu só progredi. Então, isso vem o recorde. Quando você dá recorde, e se eu digitar simplesmente recorde 3 agora, a mesa já sabe que é uma kill. Eu não preciso digitar recorde kill 3. Tá? Quando você dá recorde e o número, a mesa já sabe que é kill, ele já vai gravar kill. Não precisa dar recorde, o número da kill, né? A tecla kill e o número. Ou, se eu estou numa sequência, como eu venho falando, eu estou com a kill 2 ativa, eu posso vir record next. Que a mesa já sabe qual que é a próxima kill, porque eu estou na 2, a próxima é a 3. Ó, next aqui, ó. Record, deixa eu fazer aqui. Record, next. Ó, automaticamente a mesa já sabe que é a kill 3. Enter. Eu já gravei a kill 3. Então, se eu tivesse dado um go to kill out e apertasse next, a próxima seria 1. Então, por isso que eu digo, sempre tem uma progressiva aí. Tá? Aqui é a mesma coisa, os canais aqui em azul, né, o que vai entrar, 25 é o que vai descer, e aqui minhas kills, as 3 kills que eu programei até agora. Ok? Então, gravar, esse é o básico do básico, o recorde, o número da kill e enter. Até aqui tudo bem? É bem basicão, bem simples. Ô, Igor, deixa eu só ver se eu entendi direito. Eu não preciso, então, apertar a kill toda vez que eu vou gravar kill? Isso é desnecessário isso? É desnecessário por quê, Claudinei? Porque a kill é sempre a saída de uma ideia com a entrada de outra. Então, por exemplo, vamos lá dar um exemplo aqui. Se eu pegar os meus moving lights dessa vara aqui, vou colocar eles a 100% aqui, simplesmente nessa posição e nessa cor. Eu vou gravar isso na próxima kill. Record, next. Já foi para 4. Ok. A minha outra aqui, a minha próxima kill, é o movimento desse moving light. Então, se eu der um go to kill out, ó, da onde que eu vou partir para gravar a minha próxima kill? Se eu não estou vendo a kill anterior, como é que vai ser a minha ideia? Eu vou ter que montar a kill toda novamente. Vou ter que pegar meu moving light, colocar 100% na cor, vir para cá, colocar uma posição que eu queira, acender aquela minha luz de base que estava e gravar a kill. Então, por isso que o go to kill out, nesse caso, não é necessário. Eu parto sempre da kill, ó. Eu estou com a kill aqui 4, a minha ideia está lá no ar. Agora, qual que é a minha próxima ideia? Ok, já está no ar, eu pego os meus movings, coloco na posição, eu pego a minha frente que está acesa, coloco, na verdade, meu contra, desculpa, a frente coloco a 0 e deixo só o canal 5 a full.
Essa é a minha outra ideia, record next. Por isso que eu falo da progressão, porque se você apaga totalmente uma kill, claro, se for você vai começar uma coisa nova, né, um ato novo, alguma coisa nova, beleza. Mas se é uma progressiva de ideias, se você ficar dando go to kill out, você acaba tendo que programar muito mais, né? Agora record next, tá aqui a minha kill. Deu para entender, não? O que eu falo da progressiva? De você Não, entendi. É que meio, para mim, meio que lógico. O recorde já vai direto para kill. É meio que você digita recorde, kill, tal, e já vai em frente, vai seguindo. Mas Sim. Oi, Igor. E quando o pessoal coloca 5.1, 5.2, mesma coisa ou Mesma coisa. não Assim, a gente obedece? está gravando sempre os números cheios, né? Mas é aquilo, se eu esqueci uma kill entre kills, por exemplo, entre a kill 2 e a kill 3, existia uma outra kill. Então eu posso vir na kill 2, faltou a frente desse cara aqui nessa kill, na próxima kill no caso, né? Aqui 2.1, vamos dizer assim. Eu pego lá o canal 5, que eu sei que é o canal 5, ou é 6, vamos ver. 5 é de 50, aí. E eu vou gravar isso na próxima kill. Só que eu posso gravar isso na 2.1, que ela vai entrar entre a 2 e a 3. Tá? Então, recorde 2.1. Deixa eu dar um kill only aqui, a gente vai falar disso daqui a pouco. Entra. Olha lá, ela entrou aqui, ó. Ela entrou entre a 2 e a 3. Se eu gravar 2.2, vai entrar entre a 2.1 e a 2.3. Se eu gravar a 2.01, ela vai entrar antes da 2.1. Então, tem todas essas opções. Às vezes, as antigas só tinha 1.1 de opção, né? Agora não, você tem .01, .001. Dá para fazer mais coisas em relação às mesas passadas aí. Igor, nesse que você digitou 2.1, tem que digitar o kill only? Não, eu coloquei em kill only por quê? Porque eu estou em tracking. Se eu gravasse isso, ia fazer a função de tracking aqui. Então eu coloquei kill only. A gente vai tentar. Entendi, obrigado. A gente falou. Igor, então. Pode falar, Celso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você, por exemplo, coloquei ali, eu tinha uma outra aqui que eu tinha esquecido entre a 2 e a 3, e eu gravei ela como 2.1. Mas se eu ainda havia esquecido de uma outra coisa que devia entrar antes da 2.1, é 2.01. Perfeito, é isso aí. Aí esse 01 vai até 09, até chegar no 1, é isso? Vai, então, tem 9 possibilidades antes do 1. Você acaba tendo um número infinito entre kills aí, se você quiser. Legal, porque eu já estava pensando naquela coisa daquele hábito que a gente tem, de vai gravar uma kill entre kills, coloca 2.5, porque pode ter coisa antes e pode ter coisa depois, né? Mas agora, gravando o ponto 1 e o 0.1, aí isso aí também já... o ponto 5, assim, tudo também... bastante. Tudo também vai no seu raciocínio, Celso. Por exemplo, você pode pôr ponto 5 para você lembrar, esqueci. Não tem problema. Pode crer. Mas não é por isso que você só vai ter metade para cima e metade para baixo. Não, mas você pode 0.1, você não está perdido, né? Você tem ainda possibilidades entre o 2 redondo e o 2.1 tem 9 possibilidades ainda, né? Ou assim, o ponto, por exemplo, eu vi uma programação que o cara usava sempre ponto 1 para blackout. Então ele tinha toda uma lista de a última kill dele era 10.1, blackout. 11.1, 20.1, blackout. Então, sei lá, cada um, como tem essas possibilidades. Sim, é a metodologia de trabalho do cara. Exatamente. Se a sua metodologia for por 2.5, perfeito, mas você sabe que você tem infinitas coisas entre elas aí. Pode crer. Maravilha, valeu. Nada. Aqui tá as kills que eu vou falar depois como eu tô dando gol aqui, tá? Mas só para mostrar as kills que a gente gravou. No Moving Light. Aqui. A gente fala muito de kill, como a gente falou lá, acho que na primeira
acho que foi o primeiro webinar que a gente falou de patch, a questão de nomeado, o patch, a questão de colocar aquele database naquele canal para quando você imprimir um documento e tal. Aqui também tem muito disso, tá? De você nomear isso, né? Você, para na hora do espetáculo, você saber o que você está acionando e o que você vai acionar depois, você também pode fazer. Eu vou pegar uma tela aqui da minha lista de kill maior para a gente ver. Essa é a configuração básica que vem no default da tela de Playback Status Display, da tela de kill. Mas eu posso alterar isso, eu posso fazer da maneira que me agrada, tá? Eu posso, por exemplo, não nomeei aqui 1. Eu posso fazer isso na programação, quando eu estou gravando record 1, label, e já dá o nome, eu posso nomear agora. Então, essa minha key 1 aqui, ó, que é esse contra aqui, ó, já estou na key 1, concorda? Aqui na linha de comando, ó, tá aqui o 1. Então, eu posso simplesmente dar o label. Tá? Então, eu vou colocar aqui, contra atores. Aí eu já nomeio a minha kill para cá. Pô, mas o label está muito longe do número da kill. Eu quero visualizar o nome primeiro para depois visualizar os meus tempos. Então eu posso pegar essa coluna de label e jogar ela para frente. Eu posso movimentar essa tela todinha da maneira que eu quero. A gente já tinha visto numa outra aula aqui que essa engrenagem aqui, ó, a tela que está selecionada, né? Se eu vir na engrenagem, eu tenho as opções dessa tela. Olha o tanto de opção que eu tenho para a tela de Playback Status Display, né? Então, mas para fazer isso que eu falei, para me pegar a coluna de label e jogar para frente, ó, aqui, ó, são todas as colunas que eu tenho agora ativas na minha tela de kill. Então, ó, aqui, ó, label está ativo. Então, eu toco no label e venho nessa setinha aqui, ó. Vou levar lá para frente, ó lá. Olha para onde ele veio agora. Agora eu tenho o número da kill e tenho o label do lado e depois vem os tempos. Se você está trabalhando só, por exemplos, tá? Só com convencional, você não tem move, não tem LED, você pode desativar, por exemplo, o tempo de focus color de beam. Você vai reduzindo o tamanho da sua janela. Você não quer visualizar esses flags aqui, que tem muita coisa aí que, sinceramente, nem eu sei o que são os números, as letras, desculpa que aparece aí. Eu sei da maioria, mas tem coisa que desliga o flag. Então, você vai ficando cada vez mais enxuto. Fazendo isso, eu posso pegar a tela de label aqui, ó, e aumentar um pouco mais. E depois você pode gravar isso no snapshot, por exemplo. Então, dá para você fazer várias edições na tela de Playback Status Display. Várias opções aqui. Aqui, novamente, eu vou ativar meus flags, que a gente vai falar um pouco deles. E ativar aqui o meu parâmetro. Sim, pode falar. Desculpa, Igor. Boa tarde. Boa tarde. Você entrou mesmo? Você entrou na engrenagem? Eu entrei na engrenagem aqui embaixo, e aí já aparece isso daqui, ó. Só de eu clicar, eu seleciono a tela, né, que eu quero, que no caso aqui é essa tela aqui, e eu vou na engrenagem. Já vai direto na engrenagem. Pronto, tá. Obrigado. Okay? E aqui eu consigo... Tem outras coisas também, por exemplo, aqui embaixo, ó, é uma prévia, bem prévia dos meus submasters físicos, né? Então, se eu não quiser, eu quero visualizar só kill, eu não quero ver isso daqui. Eu consigo também fechar isso aqui, ó. Venho aqui na engrenagem e deixa eu ver onde que é ele. Display aqui, ó. Display Master Playback Status. Não é esse, não, é de baixo, desculpa. Display Fader. Olha lá. Tirei aquela parte de fader aqui, ó. Agora só ficou. Então você consegue editar a sua tela da maneira que você quer e gravar no snapshot isso, para depois ficar sempre salvo da maneira que você vai utilizar, né, naquele espetáculo. Então, além do label, vamos nomear a segunda kill aqui. Aí eu vou colocar aqui, label, solo. Aí eu vou colocar uma estrelinha aqui, que é o nosso... Vamos colocar o nome nele. Opa, isso não. Então eu vou nomeando as minhas kills, né? A próxima kill. Label. Solo mais contra. Então é importante sempre estar nomeando, né?
Então você vai nomeando. Assim, aí tem o label, tá? Que é o nome da kill propriamente dita. E aí você tem uma outra coisa que é muito interessante, que se usa muito em espetáculos de teatro, principalmente, são os notes, tá? Label é uma coisa, note é outra. Porque são notas para aquela kill. Por exemplo, se eu vim na kill 1 aqui, que é a minha primeira kill, eu posso dar um note. Espera, onde eu faço isso? Eu faço no live mesmo. Em live mesmo, eu seleciono aqui, eu dou kill 1, a tecla kill 1. Aqui embaixo eu tenho atributos, ó. Então vem em atributos e aqui eu tenho notes. Então eu vou dar uma nota para essa aqui, uma deixa, uma nota para ela. Posso colocar aqui entrada atores. E aí eu posso colocar aqui depois, por exemplo, a deixa, né? Para ir para a próxima aqui. O deixa, aí coloca a fala lá. Estamos indo. Sei lá. Então essa é o label, o note da kill 1. Deixa eu dar um enter aqui, ó. Agora que aparece o maisinho aqui, ó, do lado do label, tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui, ó, tá aqui o meu note, tá? Oi, Igor. Oi, Arthur. Dá licença. Dá para você habilitar lá na engrenagem? Sim, comments. colocar aqui embaixo, né? Não, ele vai abrir uma coluna igual do label, comments, só que tu tem que habilitar Sim. a engrenagem. Dá para fazer. Deixa eu só colocar o nome nesse segundo aqui, ó. Vamos colocar um note aqui também. Então, estou na kill 2, a linha de comando está na kill 2. Eu venho aqui, kill 2, atributos, notes. Aqui é a nota. Então, eu vou colocar deixa direto, deixa. Agora sim, pronto. Vou colocar aqui entre. Por que esses notes? Porque na hora da operação, é o que o Arthur falou, eu consigo colocar ele maior na tela ali. Então, essa deixa vai ser sempre a troca das kills, né? Aqui fica ruim de visualizar, mas eu posso colocar os notes em dois lugares aqui. Eu posso vir na própria engrenagem e habilitar a coluna de notes, ó. Eu habilitei a coluna de notes e vou trazer ela para o lado do label, fazendo isso aqui que a gente fez da outra vez, ó. Tá aqui. Então, agora eu tenho o nome da kill e do lado a deixa, né? Ou os notes. Ou ainda melhor, você pode colocar isso fixo embaixo aqui, ó. Se eu vim aqui na engrenagem, eu tenho aqui, ó, Display Notes. Ó, ele me mostra aqui embaixo a nota. E eu posso alterar o tamanho da letra se eu quiser aqui, ó. Então, quando eu vou dando gol, ó, eu sei que a minha deixa para ir para aqui o 2 é essa fala aqui. Ele já muda para a próxima. Então, isso é bem característico, assim, sabe? Você pode colocar deixa direto ali. Você pode visualizar tanto aqui em cima, quanto deixar esse notes aqui embaixo para você também poder visualizar. Ok? Perguntas? Ô, Igor, eu perdi como que você faz para habilitar? Para colocar o note? Para escrever? Isso. Não, para habilitar ele. Deixa que nem o Arthur tinha tá. falado para habilitar. Aqui, ó, vem na engrenagem. Aí você tem duas opções. Para jogar ele aqui na tela mesmo, em uma coluna, você tem aqui, ó, notes, tá vendo? Você liga ou desliga ele. Ou se você quiser jogar lá embaixo, é aqui, ó, Display Notes, ou seja, mostrar as notas, os notes, no caso. Aí você coloca aqui, ele vem aqui para baixo. Então dá para pôr tanto aqui quanto aqui. Oi, Igor, boa tarde. Boa tarde. Assim, depois que você habilitou essa tela, você consegue dando gol e já escrevendo aí embaixo ou não? Ou você tem que habilitar o atributo? Não, eu tenho que ir dentro do atributo da kill. Tem que ir dentro do atributo, porque eu posso fazer uma macro para isso, né? Você cria uma macro ali, só que ela vai depender do número da kill, né? Que eu tenho que digitar kill, 3, atributos, notes. Então, o que eu posso fazer é uma macro fazendo isso. Mas sim, eu tenho que ir digitando, acionando a kill e digitando. E essa numeração das kills, tem uma forma de você colocar ela em ordem depois de gravado? Parece que eu já cheguei a fazer isso alguma vez.
Tem. Se você quiser mudar a ordem das kills, é isso? Então, colocar numa sequência de 1, por exemplo, do jeito que você está aí, você teria 6 kills. De você fazer direto de 1 a 6. Eu posso usar a comando move to. Vamos tentar aqui. Se eu pegar a kill 2.1 true 5, aí eu dou move to, né, que é copy to 2 vezes. Move to 3. Vamos ver? Aí ele cria os pontos por conta daquele ponto que estava lá, né? Deixa eu dar um aqui. Eu perguntei porque eu acho que eu já fiz isso alguma vez, mas faz tempo que eu não utilizo isso. Agora deu problema por causa desse 2.1 aqui que eu creio. Deixa eu voltar isso aqui. Mas o Move To você consegue fazer. Eu posso fazer talvez? Deixa eu sair o daqui. Agora foi. Que o 3 through 5. Move to 4. E agora transformar aqui o 2.1. Move to 3. O ponto deu um rosquinho ali, mas aí dá para fazer também. O Move to, além de você... Eu posso mover aqui o 3 para baixo daqui o 6, transformando ela em 7, claro. O copy to eu posso copiar kills, copiar da 3 para 4, ou da 3 para 8, por exemplo, aqui. Então, o move to, copy to também funciona muito bem para kills, tá? Ok, valeu. Vamos ver aqui, que isso ficou aqui, as kills. Igor. Oi, Igor, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Quando você faz o copy to, que você altera a primeira, você altera todas, né? Ou não? Não. Quando você faz o copy to, vira uma nova kill. Então, aquela que foi copiada, ela é independente da que virou cópia. Então, se eu fizer a cópia de uma e editar a cópia, a original fica lá intacta, né? Você não vai mexer nela, não. Ok, obrigado. Aqui, ó, por exemplo, se eu quiser pegar aqui vamos ver aqui o 3, copiar ela para 7, eu já estou aqui, ó, já estou na linha de comando aqui o 3, okay? Então, copy to, deixa eu fazer aqui para vocês verem onde fica a tecla copy to, né? Aqui, ó, copy to, kill, copy to kill, 7, deixa eu fechar aqui. Copy to 7. Então agora, deixa eu ir até lá. Copiei. Se eu editar a 7, colocar um contra aqui, por exemplo, CTO, 25, update, 7. Então, a minha 7 ficou assim, mas a minha 3, ela continua lá com a gravação original dela. E se eu precisar dessa função? Se, por exemplo, eu tiver uma geral que se repita o tempo todo e eu quero, em algum momento, editar a geral e editar todas, para não ter que editar uma a uma. Você pode fazer isso de algumas formas. Você pode fazer isso em blind, chamando todas as kills de uma vez e editando. Acho que em blind é a melhor opção. A gente vai falar de edição de kill, mas acho que em blind é a melhor opção. Ou se tiver dentro de um pallet, você pode editar o pallet, mas o pallet vai estar em outro também, talvez não seja a solução. Mas dá para fazer de algumas formas aí. Acho que em blind é a melhor opção. Já falar daqui a pouquinho também. Eu estou acionando kills aqui, né, a todo momento, porque quando você está com o Nômade, a barra de espaço vira o gol. Tá? Então, eu dando a minha barra de espaço aqui, eu vou acionando as kills. Né? Mas fisicamente, lá no console, vamos falar um pouco do console físico. Vai? Eu vou pôr um teclado virtual aqui, acho que vai ficar um pouco pequeno. Deixa eu pôr aqui. Ficou um pouco grande, mas acho que fica melhor de visualizar aqui. Então, esse é o crossfader da mesa. Tá? É um par de faders, que você tem embaixo o botão
logo embaixo o botão Go, e em cima o botão Stop Back. Tá? Ele tem duas funções, Stop, Back, parar e voltar. Em cima dos dois crossfaders você tem o Load, que é para você carregar suas listas de kill, tá? A gente vai falar também. E logo acima você tem um resumo do que está acontecendo no fader. Aqui no Nomad é assim, nas mesas você vê isso aqui na tela. Tá vendo aqui no centro dessa tela? Ó? Eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui em cima. Tá? Então você vê ali. Então o Go, ele vai acionar a próxima kill, respeitando o tempo que ela foi programada. A gente vai falar de tempo, mas o tempo padrão da mesa é 5 segundos para tudo. Aqui veio 2 no Focus, porque lá no meu setup tá em 2. Mas o tempo padrão é 5 para todo mundo. Então, a tecla de baixo, que é um símbolozinho de play, é o Go. A tecla de cima, que é um símbolozinho de stop na mesa. Aqui tá um playzinho ao contrário, mas na mesa é um símbolozinho de stop. Ele é o stop back. Por que stop back? A kill está completa. Se eu der uma vez, ele volta para trás, a kill, né? Então ele vai voltando. Ó. O back vai voltando e o go vai indo. Agora, uma coisa importante. O tempo do back não respeita o tempo da kill. Você pode ver que ele vai mais rápido. Ó. O tempo de back você seta lá no setup. Tá? Não vai respeitar os 5 segundos que está aqui. O que respeita esse tempo aqui é o play. Tá? O back não. Teoricamente você está voltando a kill. Você não acaba não respeitando esse tempo aqui. Então, se errado alguma coisa, aí você volta rapidamente, né? Você volta rapidamente ou da maneira que você quer que esteja lá no setup. Lá no setup você tem um tempo de back, né? No caso, eu acho que é 2 segundos como padrão. Como padrão, né? Para todos. Voltou. Para qualquer. Isso. Na verdade, é para esse botão aqui, né? Para qualquer lista de kill, para qualquer kill, você tem um padrão de tempo lá. Tá. Obrigado. E por que ele é stop também? Porque também tem essa, né? Você deu um play. Você está no meio da transição da sua kill. O cara fala, não, para. Você deu um stop. Ó, marca stop em vermelho aqui. Tá vendo? A minha cena aqui fica vermelha. Deixa eu pôr a maior aqui. Cadê minha tela de... Eita. Aqui, ó. Então aqui aparece stop na sua tela principal, a kill fica em vermelha, e agora é o seguinte, a mesa está parada. Se você apertar Go, continua a cena. Se você apertar de novo a outra tecla, aí vira back. Então se eu der Go aqui, ó, a cena prossegue. Se eu der stop novamente, ó, parou em 99%, e apertar, aí ele volta para a kill anterior. Por isso que o botão ele chama stop back. Tá? Um clique ele para, o outro ele volta para trás. O efeito pausa aí ou não? O efeito, a gente faz o teste aqui, mas o efeito para. Ele pausa. Então aqui, ó, mais uma vez, aqui stop e back. Acho que tem que configurar como freeze, Igor. Depois a gente vê. Mas acho que tem uma maneira de parar, sim. Ok? O tempo vai aqui. E aqui é o seguinte, por que crossfader, né? São sempre um par de faders, sempre não, né? Mas fisicamente lá tem um par de faders, porque um fader equivale à entrada da kill e o outro fader é a saída da kill anterior. Então, se eu tiver só com um fader para cima e der o gol, o que vai acontecer? A cena vai entrar e a outra não vai sair, ou a cena vai sair e a outra não vai entrar. Por isso que são os crossfaders, por isso que eles ficam os dois sempre para cima, tá? Sempre que você está dando gol assim e você quer que esse tempo seja respeitado, seus dois crossfaders têm que estar todos para cima, ok? Aí eu ia mostrar uma coisa aqui, ó, quando eu dou... Uma pergunta. Esses crossfaders estão os dois em cima. Se eu pegar e abaixar um, ele vai para a próxima cena? Não, vamos mostrar aqui, ó. Ó, só voltando no play aqui. Quando eu dou play aqui, ó, vocês veem que aqui começa uma contagem, né? É a contagem da porcentagem da kill. Então, enquanto a kill está rodando, ela fica em vermelha. Fica em vermelho aqui, ó. Quando a kill completa, o tempo dela, o tempo que seja, né? Ela fica em amarelo. Isso é importante também, tá? E uma outra coisa importante de ver também.
Quando você está vendo a sequência de kills, nunca olhem na lista de kills. Por quê? Porque das 5 eu posso ter um link para 7 e pular 6. Tá? A gente vai falar do link também. Mas aqui embaixo, ó, não tem erro. O que vai mostrar é exatamente a próxima kill. Então, se eu tiver um link das 5 para 7, o que vai me mostrar aqui não é 6, é 7. Quer ver? Ó, se eu pegar aqui o 5, ó. Aqui o 5. Link fica aqui embaixo. Ó. Link. Aqui o 6. Opa, desculpa não. Aqui o 6 não, né? Link. Aqui o 7. Ó, apareceu aqui para mim, tá vendo na tela? Ó. A 5, ela vai para 7. Só que se você está olhando na lista aqui, para você não raciocina a próxima é a 6, né? Mas olha aqui embaixo. Ó. Olha aqui no fader. Nas telas de fader. Então sempre se atentar a isso. Agora, nessas versões mais novas, começou a aparecer isso daqui, né? Porque nas antigas não tinha. Na versão mais antiga, eu não lembro qual versão, mas não tinha esse dizer em verde aqui. Então você não via isso e ficar 6 parecer para você a sequência. Então, quando você está usando o Go, sempre se atentar que a próxima, para você ver a próxima kill, é sempre aqui nesse próximo quadradinho, ou no fader, ou aqui na tela, tá? Agora eu vou responder a pergunta do Luiz aí, da questão do... Deixa eu tirar o link da kill 5. Para tirar o link, kill 5, link, não digito link nenhum, e entra. Aí tirei o link lá. O que acontece, por exemplo, se eu abaixar um fader aqui e der um gol, olha o que acontece, ó. Ele fala que está em manual aqui. Então, aqui só vai entrar quando eu levantar esse cara aqui. Deixa eu voltar para uma kill anterior para ficar mais fácil de ver, eu acho. Aqui, por exemplo. Se eu der um gol agora, ó, o meu foco não entrou lá. Tá vendo? Ele só vai entrar quando eu levantar esse cara aqui. Então, é que aqui para me mostrar vai ser difícil, porque para você operar manualmente, não sei se o Ali está tentando perguntar alguma coisa ou se está... Tá muito ruim o microfone. Acho que cortou agora. Na mesa, quando você quer operar, a gente tem esses tempos de kills aqui. Tem esses tempos de aqui. Ô, Ari, se você estiver tentando perguntar alguma coisa, manda no chat. Tá replicando meu microfone lá. Quando você está com o console e você quer operar em modo manual, tá? Aqui, quer dizer, ou seja, via fader mesmo, né? Você tem que baixar os dois faders e dar o gol. Aqui eu não consigo fisicamente abaixar os dois. Eu vou fazer um negócio aqui para a gente conseguir. Eu vou pegar um banco de fader. São brancos como se fosse wing. Eu vou jogar a minha lista de kill 1 aqui, ó. Kill 1 barra, a lista 1 nesse fader. Agora eu estou com um fader só, não estou usando... Esse fader vai representar esses dois aqui, tá? Então, se eu for operar isso manualmente, eu tenho que baixar o fader, dar o gol, ó, a luz não entrou, marcou para mim ali manual. E agora ela vai entrar na minha mão, tá vendo? Está entrando na minha mão. Enquanto eu não tocar lá em cima, a cena não completa. Ó, a cena está em vermelho aqui, ó, reparem aqui, ó. A hora que eu tocar lá em cima, a cena ficou em amarelo, ou seja, completou. Eu posso baixar o fader e dar o gol novamente. Que a cena não vai entrar, ela vai entrar na hora que eu levantar o meu fader. Completou, baixou, gol. Levanta, completou, baixou. Então, você vai operando manualmente assim. Tá? Na mesa física, sempre os dois faders. Ok? Pera aí, Igor, desculpa. Então você baixa, o fader vai estar baixo, a cena não vai entrar, ela vai te indicar que está manual. Ó, você vai baixar o fader e vai dar o gol, vai dar o play, ó. Vai estar a cena não entrou. Ela fica aqui, ó, manual, tá vendo, ó? E agora eu vou levantar e ela vai entrar. A cena completou, eu posso movimentar o fader, eu não vou ter alteração na luz. Eu deixo ele para baixo de novo, play. E aí eu vou
a outra também não vai entrar. Só. Ah, interessante. É uma maneira de operar manualmente. Esse tempo aqui ele não vai acontecer, né? Vai vir tudo na tua mão. Sim, sim. Agora, tem uma outra maneira também, que já me perguntaram isso eu não sei se é novo, mas tinha alguns consoles que você fazia o quê? Você levanta o fader, bate em cima uma kill. Quando você desce o fader, já é outra. Você vai fazendo assim, ela vai trocando as kills. Só de você levantar e abaixar, ela vai trocando. Então tem como você fazer isso aqui também. A mesa, como ela tem lista de tudo, né? Lista de submaster, lista de grupo, também tem lista de kill. Tá? Então, para mim entrar dentro de uma lista de kills, eu dou 2 vezes a tecla kill. Kill. Aqui, ó, ele me fala da lista, né? Que é a lista que a gente está usando, a lista 1. Olha o tanto de atributo que eu posso colocar na lista de kill. Parece muito com os do submaster, né? Que a gente viu no webinar passado. Mas aqui, por exemplo, eu tenho a opção de manual. Tá vendo aqui, ó? Ele está como proporcional e eu tenho a opção de manual. Então, quando eu coloco essa lista de kill, toda a lista de kill em manual, vamos voltar lá para ver agora. Anteriormente você colocou em manual como? Que desculpa, eu entro dentro da lista de kill, aperto a tecla kill 2 vezes. Tá. Aí o que acontece? Eu tô na lista 1, tá vendo? Tá selecionada a lista 1 aqui na minha direita. Tá. E essa esquerda aqui, essa tela também está toda relacionada às minhas kills. Aí eu coloquei manual aqui, ó. Ah, beleza. Mas na anterior, alguém me chamou aqui, precisei olhar. Na anterior, quando você me explicou sobre ali no fader, né? Aí você falou assim, mostrou que está em manual. Aquilo aparece como? Como que você programou para aquilo aparecer? Quando você abaixa o fader e dá play, ele já aparece manual lá. Só de você baixar o fader. Ah, tá. Então tá. Não é que você programou antes. Não. Abaixou o fader, deu play, ele já aparece que está manual para você lá. Você mexeu no fader, você está querendo que você... ele já entende que você quer operar manualmente. Você está com o fader embaixo, dá o play, ele já entende que você quer operar manualmente. Então tá, beleza. Agora, esse manual é outra coisa, para fazer aquela história de bater em cima e embaixo as kills, ó. Eu vou voltar aqui para a nossa live. Agora é o seguinte, ó. Cadê minha? Aqui. Ó, já entrou aqui um. Eu vou levantando, já vai trocando de kill. Bateu lá em cima, eu vou baixando, já vai para a próxima. Vou subindo, já vai para a próxima. Então fica aquela... Tinha as mesmas da NSI que era assim, né? Você vai para cima, para baixo, para cima e para baixo e vai entrando e saindo. Nesse melange era bem assim. A melange era assim. Eu falei NSI para não falar melange, não parecer tão velho assim. Para conservar os cabelos brancos, né? Mas eu tenho NSI aqui. Para entregar a idade, né? Então esse é o modo manual. E tem um outro modo, já que a gente entrou dentro dos atributos de kill, que estava lá na mesma tela, ó, 2 vezes kill, né, para entrar nessa tela. Que a gente tem o modo proporção, que é o modo tradicional, o modo manual, e tem o modo de intensidade. Esse modo de intensidade é legal, por quê? Mesmo você estando com a kill programada, com as suas intensidades programadas, você pode fazer o fader, ao invés... Aí você não consegue mais ter operação manual, tá? Você faz o fader virar a intensidade da kill. Então, ó, deixa eu dar um go to kill out aqui para a gente ir para o começo, vou levantar o fader lá, vou dar um play. Então, agora, esse fader aqui, ele não é mais transição de kill, ele vira a intensidade da kill. Ó. Então, isso também é bem interessante. Às vezes você está com a kill programada, você quer tirar um pouco da intensidade, então você pode deixar o fader como intensidade também. Ó, o Fábio perguntou aqui, ó, tem como configurar o que para disparo primeiro, que levantando o fader e saindo da lista abaixo o fader. Acho que foi isso que eu mostrei em manual aqui, né, Fábio? Se eu não estiver enganado, é isso. Para você não ter que apertar o gol para a próxima kill, você tem que ir lá e transformar ele em manual, como a gente fez. Então, os 3 modos aqui de você operar kill, né, lá naquilo que a gente viu lá é o proporcional, que é essa história de você poder manualmente também operar. É manual, que você bate em cima e bate embaixo, e o intensidade, que isso vira a intensidade das suas kills, tá? Não vira... não consigo mais operar isso manualmente aqui. Agora, se eu der gol aqui, não vai mais manual, ó, já começou a contar, porque é a intensidade que está zerada, tá? Ele está como intensity.
A gente também tem a tecla que a gente usa bastante, mas normalmente é para apagar as luzes do console, que é a tecla Go to Kill, né? A real função do Go to Kill é para você ir para uma determinada kill, tá? Então, se eu quiser ir direto para kill 5, por exemplo, eu uso a tecla Go to Kill 5, Enter. Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Ó, Go to Kill, certo? 5, Enter. Então, automaticamente, a mesa já pula para kill 5, pula para kill que você quiser. Por isso que quando a gente dá Go to Kill Alt ou Go to Kill 0, a mesa apaga, porque ela vai para uma kill 0, que não existe, e aí ela apaga tudo que tiver em live. Tá? Então, a real função do Go to Kill, na realidade, é para quando você está trabalhando em kill e você quer ir para uma kill determinada. Só que é o seguinte, quando você dá o Go to Kill, o número Enter, a mesa já vai para aquela kill. Agora não, eu quero deixar a kill 4 na minha mão, no gatilho, para mim apertar o play e ela entrar, para apertar o go e ela entrar. Aí é um outro comando. Tá? O Go to Kill, quando você dá o Enter, ele já vai. Tá? E também não respeita o tempo que você programou na kill, porque ele tem um tempo de Go to Kill padrão lá no setup. Então, não, eu quero que a minha kill vai entrar no meu goal, eu quero só deixar ela preparada no meu crossfader lá, para mim dar o play. Tá? Então, vamos supor que eu quero ir direto para kill 5 aqui. Só que deixar ela ali no gatilho para mim dar o play. Então, ó, vou deixar aqui aberto esse teclado. Aí sim funciona o botão Load. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, kill 5, né? Eu falei 5, Enter. Aí aqui, ó, Load. Tá vendo? Deu load, olha o próximo kill que vai entrar aqui, ó. Já é a 5. Então agora eu dou um play, ele já pula direto para kill 5. Tá? Então o Go to Kill, ele vai para kill quando você dá um Enter no tempo de Go to Kill lá. Dessa forma não. Eu carrego ele no fader para depois eu dar o play e continuar usar os tempos que está programado na kill. É muito importante isso. Então é o número da kill, load, que ele vai entrar aqui já no seu fader para você usar. Ou esse load aqui, ou no caso, como eu estou usando aqui embaixo, também pode ser esse outro load do fader aqui, né? Isso aí no popular teatro, o nego pulou a cena, você tem que correr atrás. Por aí. É isso aí, você joga para aqui direto. Pessoal, tudo bem até aqui, não? Isso aqui é bem basicão ainda, né? Está no basicão das kills. Operação, gol. Eu queria mostrar fisicamente aqui no console, mas eu não ia conseguir transmitir do console, então eu acabei não conseguindo ter um console físico aqui. Mas acho que dá dando para... Alguém quer perguntar algo? Eu vou abrir o microfone. Beleza. Passando aqui, acho que não esqueci de nada por enquanto. Vamos lá, vamos então falar um pouco de tempos, né? Por enquanto, tempos simples. Aqui a gente tem essas colunas de tempo aqui, né? Aqui são os tempos. O console você consegue colocar tempo individual por parâmetro, por banco de parâmetros, por canal, dá para fazer muita coisa com o tempo. Mas aqui, por exemplo, aqui a gente está nas nossas primeiras 5 kills, só tem, acho que as 4 primeiras só tem convencionais. Então, eu só tenho o tempo de entrada e saída. Tá? Aqui, a partir das 5, eu já tenho algum equipamento multiparâmetro. Como eu tenho foco aqui, ó, eu sei que é o Moving Light. Né? Se fosse uma par LED, não ia ter tempo em foco aqui. Então, até aqui são convencionais. Então, o tempo... Aqui está 5 segundos, por que só tem um 5? Porque tanto a entrada quanto a saída é 5 segundos. Então a mesa só te dá um valor aqui. Quando eu tiver tempos diferentes de entrada e de saída, aí sim a mesa me dá 2 tempos aqui. Por exemplo, na kill 2, essa aqui, que é o foco. Eu quero que a saída dela, que aquela kill que estava anteriormente, ela saia em 0 segundos. Eu quero que a saída seja imediata. E a entrada eu quero que seja em 7 segundos. Tá? Então, eu já estou na kill 2, é sempre prestar atenção nisso, eu já estou na kill 2, ó. Então, eu não preciso digitar kill 2 time, não, é só dar time. Eu já estou, a linha de comando já está na kill 2. Então, eu tenho uma tecla time aqui, ó, tá? Que o atalho dela no Nomad é a tecla I, a letra I. Então, eu tenho a tecla time que fica do lado do clear,
Eu vou usar aqui para a gente conseguir ver a linha de comando. Então, eu dou aqui, ó, time. Ó, aqui o 2 time. O de entrada. Ó, o de entrada são 7 segundos. Aí eu dou time novamente. Ó. O meu segundo time, ele vira downtime. Aí o meu downtime vai ser 0. Então, ó, a mesa já divide para você. Então, agora vai entrar em 7 segundos e vai sair em 0. Eu vou voltar para o meu arquivo anterior. Vou dar um play. Ó, a luz de fundo saiu e está então em 7 segundos a minha luz principal ali. Tá? Se eu quiser mudar o tempo total da kill, vamos para a kill 3 agora. Esse tempo geral, né? Tanto de entrada quanto de saída, eu dou time uma vez só, né? Time, esse aqui eu quero que entre em 2 segundos. Então, o time 2 enter, ele muda tanto a entrada quanto a saída para 2 segundos. Vou voltar para a kill anterior. E essa aqui vai entrar em 2 segundos. Então, esses são os tempos que a ETC fala tempo discreto, né? Tempos simples aí para colocar em kill. Kill 4. Tá lá. Aqui o 5 eu acho que eu tenho os moving lights aqui, né? Vamos lá. Entrou. Agora eu vou ter um tempo. Aqui o 6 acho que eu tenho um movimento, certo? Aí. Então agora sim eu consigo fazer o tempo do movimento está aqui na coluna de focos. Ó. Então não é o primeiro time, não é o segundo time, é o terceiro time que eu vou chegar lá em foco. Então deixa eu pegar aqui, ó. Time, 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 ele vira focus time. Tá? Pô, mas se eu for em bin, eu tenho que dar 5 vezes time? Sim, ou você vem aqui, ó. Focus time. Dá para você clicar no parâmetro time e aí eu digito o tempo que eu quero. Eu quero que isso seja bem lento, 10 segundos. Então agora eu mudei só o focus desse cara aqui. Vou mudar aqui. Ó, não vou, vai ser uma transição bem lenta aí, em 10 segundos. Ok? Igor, uma pergunta. Sim. Uma pergunta que quando você está gravando utilizando o Next, né, o Record Next, eu consigo colocar o time também? Perfeito. Na hora da gravação, né? Não colocar Perfeito. depois time. Boa, ótima pergunta, Rosana. Sim. Eu coloco Next time, é isso? Eu posso, no processo de gravação, sim, eu já posso colocar um tempo. Então, acho que foi isso que você perguntou. Se eu pegar esses... Por exemplo, eu geralmente já gravo o tempo a hora que eu estou gravando aquilo, né? Mas aí, para usar aquele que você falou de dar o next, para você aproveitar aqui o anterior. Ah, tá. O next, na realidade, ele vai funcionar para a próxima kill. Que nem agora, por exemplo, vamos gravar kill 8. Eu vou pegar mais uns moving lights de outra vara aqui. Vou acender eles. Essa posição tá boa, ele vai vir de trás. Então agora, quando eu dou record aqui, ó, o next, ele vai me falar que é a próxima kill, que no caso eu não lembro, eu já programei 200 kills. Se eu der um next, ele vai falar para mim 201. Então, no meu caso aqui, 8, tá? Record kill 8 e já posso dar o time aqui. Perfeito, eu posso vir aqui, ó, focus, time, 8 segundos. Color, time, 5 já é, né? 3 segundos. Tá? Apesar de não ter cor aqui, mas tudo bem. Então, eu posso, no processo de gravação, ir dando tempo e já dar um label, por exemplo. Label. Vou colocar aqui. Vamos ver, label. Movimento. Então, eu posso fazer todo esse processo de gravação com o tempo já na linha de comando quando eu estou iniciando a minha gravação. Beleza. Estava anotadinho para falar aqui, mas eu já tinha passado batido. Mas é isso. A linha de comando é isso, né? Você pensa em mesa de linha de comando, você pode fazer várias coisas, né? Tem as maneiras
mais rápidas, as maneiras que a pessoa gosta, prefere trabalhar, já fazer os tempos. Normalmente é isso mesmo. Você coloca recorde de tempo de entrada tanto, tempo de saída tanto, entra. E já vai para a sua lista de kill. Para não ter que ficar editando depois. Né? E os tempos vieram para cá. Ó. 8, né? Que eu coloquei, 0. E o 5 veio 5 porque é padrão do console. Ô Igor, é importante, eu acho, também falar que durante a transição, quando você estiver passando as cenas, você também já pode ir alterando os tempos, né? Durante o ensaio, por exemplo. Pode, também. Você vai dando... aquilo lá, aquilo que eu falei, né? Fica prático por quê? Porque a kill já está na linha de comando. Então, quando eu coloquei na 7, se eu já dar time 3, ele já vai mudar a 7. Fui para 8, time tanto, ele já vai mudando, porque a linha de comando já está aqui, né? Já está aqui o corrente. Então fica padrão, né? Porque tem como isso não ser também, mas padrão já é aqui o corrente. Então você vai dando time e já vai editando. Mas sempre que você faz isso, ele coloca o mesmo tempo para entrada e saída, né? Se eu dou um time só, sim. Se eu der time... E outra, por exemplo, aqui o 8. Se eu der assim, por exemplo, time 3/2, ele já entende também que é entrada e saída, tá? Então o barra também funciona. Ah, beleza, ótimo. E se eu der barra de novo, ele vira foco. Se eu der barra de novo, ele vira color. Então você vai fazendo a progressiva aí na... Nossa. Serginho, quer perguntar alguma coisa? Igor, então deixa eu só te fazer a pergunta. Tipo aqui, kill time é 03 barra, que é saída 02, barra seria o focus tanto, barra color, não precisa digitar tudo. E depois termina do enter e acabou. É isso aí. Tá bom, agiliza, o capaz agiliza horrores, né? Agiliza bastante. Bastante. E se você quer editar um tempo lá no meio, você vem aqui, ó. Não, eu quero editar cor. Para não ficar dando time, você vem aqui, color, time. Assim, eu cliquei, color. Color time 2, por exemplo. Não foi lá. Ele já vai direto para a barra de color. É, porque eu cliquei em color antes aqui, né? Color, tá bom. Porque eu só quero editar a color, não quero editar o resto. Para não ter que ir colocando time, ou barra. Agiliza bastante. Direto no parâmetro. Eu estou fazendo tempo simples, tá? Eu posso colocar tempo dentro de um parâmetro de cor. Eu posso colocar tempo dentro de um parâmetro de bin. Tá? A gente vai fazer também, mas aqui é geralzão. Toda cor vai entrar em 2 segundos no caso aqui. Então, mas dá para fazer por parâmetro. Tem bastante questão de tempo aí ainda para a gente ver. Com uma cor, ela sai em tal tempo, depois entra outra e... Se eu quiser que esse Movie Light é semi-híbrido. Se eu quiser que o cian entre em 5 segundos e o magenta entre em 3, consigo fazer. Legal. Um parâmetro de posição dá também... Dá para você colocar tempos diferentes também em aparelhos, né? Em tipo, aparelhos vamos supor, a par LED com tempo de cor tanto e os Movie Lights com outro tempo diferente. Também dá para fazer. Eu tinha colocado essa etapa mais para frente, mas eu acho que a gente pode começar agora a falar dela. Porque é o que o André está falando. Aqui eu estou dando um tempo na kill como um todo, certo? Claro que com tempos diferentes. Mas se eu quiser pegar um aparelho e colocar um tempo diferente naquele cara, eu consigo. Por exemplo, vamos falar de convencional a princípio. Tem um foco. Queria pegar uma kill que a gente consiga aqui, ó. Pronto. Eu tenho essa geral entrando aqui, que entre esses 4 caras lá no fundo, que são esses 4 refletores aqui, ó. 1, 3, o 7 e o 9. Se eu quiser que esses refletores entrem em 15 segundos, diferentemente da minha kill que está entrando em 5, certo? Eu consigo. Eu coloco um tempo no aparelho, no canal, no caso, tá? No canal. Então, vamos lá, eu seleciono os canais, eu vou selecionar por aqui mesmo. Ó. 1, 3, 7 e 9. Selecionei os canais. Agora eu vou time e vou colocar aqui 15 segundos. Ó. Eu coloquei, tá vendo que apareceu um Tzinho? Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Apareceu um T vermelho, pequenininho, em cada canal aqui. Tá? Agora uma coisa importante, esse T está em que cor? Vermelho. Se esse T está em vermelho, ele é uma ação acionada manualmente.
Se eu não atualizar essa queue, esse tempo não vai entrar. Então, muitos pecam nisso. Você coloca o canal o tempo no canal e esquecem de atualizar a queue. Então, você viu o vermelho aqui, ó, é porque essa queue ela não está atualizada. Você tem que atualizar ela. E como é que eu atualizo uma queue? Update. Tá? Essa aqui é a minha queue 4. Eu vou dar um update, aqui no caso U. Só que eu vou dar uma diquinha que daqui a pouco a gente vai falar dele, que é o queue only, tá? Que eu quero atualizar só essa queue. Quando eu der um enter aqui, ó. Olha lá, ó. Meu T ficou azul. Ou seja, agora ele está gravado. Então, o que vai acontecer nessa próxima queue aqui? Esse movimento desse primeiro ator aqui vai ser em 5 segundos. E o movimento dos canais que entram lá atrás vai ser de 15 segundos. Ó, tá vendo que apareceu um maisinho aqui do lado do meu 5 aqui? Ó, quer dizer que eu tenho tempos adicionais aqui. Então, eu vou dar um gol aqui, ó. Olha lá, essa cena aqui já aconteceu, ó, esse canal aqui já está entrando, já acabou, já encerrou, e o meu fundo ainda está. Aqui dá para ver pelos canais em live aqui, ó, tá com os 15 segundos lá. E aí completou. Então, esses são tempos em canais individuais, em canais discretos, né? Vamos ter mais. A gente fala um pouquinho mais de tempo, talvez mais para frente aqui. Eu vou falar de delay, aí a gente fala um pouco. Igor. Oi? O wait existe ainda? Existe, só que virou follow, mas existe. Só no follow? Wait e follow são sinônimos, vamos dizer assim. Não, porque na Express Smart Fader dá para você pôr wait no tempo de saída ou no tempo no downtime ou uptime. Né? Vamos lá, então vamos falar de follow aqui. Mas é a mesma função com nomes diferentes. O que é o follow ou wait, né? Aqui no caso o nome é follow. É o tempo que você pode deixar uma queue automaticamente passar para a próxima queue. Então, por exemplo, a queue 2, quando eu der um gol, ela tem uma entrada de 7 segundos, certo? Então, depois de 15 segundos, eu quero que automaticamente ela passe para a queue 3, sem eu precisar dar gol. Então, isso a gente chama de follow. Tá? O follow, ele começa a contar a partir do gol. Ou seja, se a minha queue tem 7 segundos de entrada e eu colocar um follow de 6, o que vai acontecer? Antes da minha queue completar, ela já vai trocar automaticamente para outra. Tá? Então, o follow, sempre pensar no follow somando valores de tempo. Então, se eu quero que a queue vai entrar em 7 segundos e ela fique 10 segundos no ar, eu tenho que pôr um follow de 17 segundos. Tá? Vamos lá, estou na queue 2. Vamos lá, queue 2. Ele aparece aqui embaixo, está abreviado, tá? Follow, que é FW, e hang. A gente vai falar de hang também. Então, eu clico uma vez aqui, ó, follow. Quantos segundos? 17. Enter. Ó, apareceu aqui, tá vendo? Ó? 17 segundos. Vou voltar para minha queue 1. Estou dando um back aqui. Quando eu der o gol, a partir do momento que eu der o gol, já vai passar para a queue 2, né? Ela vai começar a entrar os 7 segundos. Só que esse follow já vai começar a contar. Ó, e ele criou esse distanciamento do 3 aqui para mostrar que aqui você não vai precisar dar um gol, que a mesa já vai entrar sozinha. Então, ó, deu um gol aqui, ó. Olha lá, o follow está contando. A minha entrada da minha queue está aqui ainda. E o follow está contando. Então, quando acabar esse tempo aqui, automaticamente ele vai pular para a minha queue 3. Ok? Foi para a minha queue 3. Mas o wait na Express ele funcionava de outra forma. Quando você queria... Você tinha entrada e saída a 5 segundos. Mas você queria que começasse a sair e depois entrasse. Então você dava um wait. Eu confundi. Aqui é delay. Delay. Aí é delay. O nome aí na Smart Fade, o wait é o follow. Na Express é delay. A gente vai falar de delay também. Ok, a gente já aproveitou e já falou aqui de follow. Né? Então, esse 17 segundos é aquilo como eu falei, né?
A partir do momento que eu der o gol para kill, ele começa a contar. Então, ele conta junto com o tempo da kill. Tá? E qual que é a diferença do hang? O hang, ele é o oposto. Ele só vai começar a contar quando a sua kill estiver completa. Ou seja, depois que passar os 7 segundos, o hang começa a contar. Então, se eu quero 10 segundos da minha cena no ar, eu vou colocar um hang de 10. Não preciso fazer a soma. Né? Então, vamos lá. Kill 2. Eu aperto follow 2 vezes. Ele vira hang na minha linha de comando. 10, enter. Agora ele ficou um H aqui, ó. H10. Então vamos voltar lá. Então agora, quando eu der o gol, ele não vai contar. Ele vai segurar, ó. Enquanto não completar a minha kill, o hang não vai começar a contar. Acabou aqui, aí ele começa. Depois da kill completa, 10 segundos ela fica no ar e muda para a próxima. Mas foi para 3. E se eu colocar tempo de hang na 3, vai para 4. Se eu colocar na lista inteira, automaticamente a mesa vai soltando as kills sozinhas com os tempos que eu colocar lá. Como é que eu tiro um tempo de hang? Vou na kill 2, toco uma vez só aqui, não importa se é follow ou hang, só toco, não coloco valor nenhum e enter. Ele já tira lá. Tá? Mais ou menos com... Isso é um padrão no console, né? Tocou sem número nenhum, entra e tira. Beleza? Ainda em tempo, vamos entrar no delay então, que o Wilson falou. O Igor, só uma pergunta. Sim. Mesmo estando com o hang, vamos supor que a pessoa demorou, que eu calculei que você fosse 10 segundos, mas passou. Eu tenho como pausar? O back, o stop back. Vamos colocar de novo aqui. Kill 2. Para a contagem, né? Hang 10. Deixa eu fazer um freezer. Ó, ele tá aqui. Nossa. Vou dar um stop, ele para. Quer dizer, não começou a contar ainda, né? Pera aí. Olha lá, deu um stop, ele parou de contar, tá vendo? Uhum. Dá um play, ele volta a contar. Então é o próprio stop que para isso. Mas valeu, obrigado. Boa pergunta. Esse que você falou para tirar o hang serve para o follow também? Serve, mesma coisa. Tanto aqui que eu tô com tempo de hang e vou usar o follow para tirar. Então, kill 2, só um toque, não digito nada, enter, ele tira. Se fosse hang, se fosse follow, ele tira os dois tempos. Beleza, obrigado. O delay, também tem um delay na kill toda, né? Deixa eu ver o que não tá. Tá. A minha kill 2 é essa. Uma dicasinha que a gente passa. Se você quiser visualizar suas kills sem tempo, para você checar, né? Falou, deixa eu ver se as minhas kills estão certas. Às vezes você tem kill que demora 30 segundos para entrar. Você pode eliminar o tempo dela momentaneamente. Então, se eu segurar o Shift e apertar o Go, ó, as minhas kills entram todas sem tempo, tá? Isso é legal. A mesa você segura o Shift, Go, segura Shift, back, você vai transitando entre as kills. Aqui no Nomad Shift espaço, né? Você vai passando entre as kills. Tá, de uma maneira rápida. Você gravou, eu já imaginei o diretor. Vamos ver se você gravou todas as cenas. Você vai visualizando tudo sem tempo. Essa cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. Maneira rápida de você passar. Eu ia fazer isso agora e não tinha explicado, então... Tô na kill 3, e que é minha kill 4 mesmo. Tem aquele tempo a mais nos caras lá atrás. Deixa eu ver se é minha kill 5. Pode ser na kill 5. Então, assim, se eu der um delay na kill por completo, o que vai acontecer? Aqui na kill 5, por exemplo. Eu tô aqui kill 5, né? Já tô lá. Delay, tem uma tecla delay, tá? Do lado do time, tem uma tecla de delay, que no Nomad é o D. Então eu dou aqui delay de 3 segundos, enter. Então, apareceu um 3 aqui, ó, dentro de em frente a cada tempo. Então o que quer dizer isso? Que a kill toda está com delay de 3. Quando eu der um gol, ela só vai entrar depois de 3 segundos. Então eu vou dar um gol, ó.
A kill não entrou, ele conta aqui, né? Zerou, aí a kill agora começa a entrar. Tá? Talvez isso não seja interessante, né? Talvez seja interessante, eu quero dar um delay só nos meus aparelhos, só nos meus moving lights lá atrás, que eles estão entrando. Ou, melhor, eu quero dar um delay só na cor dele, porque ele vai acender branco e vai trocar para azul depois do delay que eu der. Primeiro, eu vou tirar o delay dessa kill que eu coloquei. Kill 5, não precisava dar kill 5, mas tudo bem. Delay, não digito valor nenhum. Enter. A mesa tira o delay. Tá? Agora eu quero dar um delay só no color, só na cor, daqueles determinados aparelhos. Então eu tenho que começar como? Selecionando os aparelhos, que é esses caras aqui. Esses caras, eu quero um color delay de 5 segundos. Color delay de 5 segundos. Ó, mesmo aquilo que a gente tinha falado. Fiz isso, quando eu faço sempre em canais discretos, né, em canais individuais, ó o Tzinho aqui de novo, ó, em vermelho. Então eu tenho que atualizar essa cena. Tem que dar tem que dar um update, né? Update. Aqui only. Atualizei. Então agora, ó, tem até um maisinho aqui em cima aqui, ó. Eu vou ter um delay nesses caras. Se eu voltar aqui na kill. Então quando eu der um gol, eles vão acender em branco, ok? Depois de 5 segundos que eles vão trocar para azul. Igor, uma pergunta. Uhum. A partir do momento que já estava gravado, né? Mas se eu, na gravação já fizesse isso, já colocaria o delay, não ficaria em vermelhinho, porque não estava atualizando, não estava editando, já estava pronto, não é isso? Isso, já estava, sim. Se você faz isso no processo de gravação, mas quando você vai dar tempo em canais em específico, no processo de gravação fica meio... eu nem sei se tem como fazer isso, né? Porque eu tô dando dentro de um... Não estou dando um tempo na kill como um todo. Eu estou dando um tempo em canais em específico. Então aí sim, aí você tem que fazer depois realmente. Agora, se é um delay em toda a cor, ok. Na linha de comando você faz isso. Ó, acho que é o Ari está perguntando aqui. Nessa aula, falar sobre mistura de cores de uma cena para outra, usando Path? Sim, vamos falar. Espero que dê tempo. Porque a gente já estamos quase na hora do nosso intervalinho aqui. Mas vamos lá. Então esse delay a gente deu em determinados pontos. Eu quero falar de edição de kills. Mas isso vai levar um tempo aqui. Vamos falar de edição de kills então, tá? Aí vai envolver um pouco de tracking versus kill only. O tracking e o kill only a gente fala depois do intervalinho aí. Mas só para já dar um esboço aqui de edição de kills. Eu posso editar, como a gente viu em Submasters lá, que eu posso editar as kills, os Submasters no caso, em blind ou em live. Aqui em kill é a mesma coisa. Não sei se estou com o microfone. Deixa eu tirar. Ok. Então, em kill é a mesma coisa. Eu posso fazer edição em live ou posso fazer em blind, tá? Aí entra um pouco a diferença de quem está usando o 3D, né, que é a versão 3.0, ou quem não está usando. Mas vamos fazer primeiro a edição aqui em live mesmo. Deixa eu acionar essa kill aqui. 2 segundos. Nessa kill 3 aqui, eu estou com a kill 3 ativa. Se eu quiser adicionar alguns canais, por exemplo, uma lateral, essa lateral a 50%. Quero adicionar isso na kill 3, tá? Acionei, ó, o que está na kill fica nas cores da kill, né, no caso azul e roxo aqui, e o que está manual fica em vermelho. Então, aquela velha coisa, o que está em vermelho tem que dar um update. Então aqui, simplesmente, estou com a kill aqui, update, a kill. A gente tem que tomar cuidado com tracking kill only, tá? Que se eu der um update agora, que eu estou em tracking a mesa, ó, a gente vai entrar nesse assunto também. Se eu der um update aqui em tracking, ele vai atualizar da minha kill 3 para baixo, tá? Então, por isso que eu estou apertando sempre kill only, tá? Então, se eu der um update, a tecla U aqui, ó, a tecla update no console, eu estou dando update e estou apertando aqui, ó, kill only.
que é o X no... Então, eu só vou atualizar esta kill, só a kill 3. Tá? Enter. Atualizei, ela já ficou azul aqui. Então, se eu voltar aqui, né, para Q1 e para Q2, eu já tenho lá minha Q atualizada. E se eu for para Q4, eu não tenho as laterais, porque eu usei Q only. A gente vai explicar melhor já. Então, em live é isso. Acionou os canais que você quer, não use record, tá? Use update. Que o recorde para atualização não é legal. Então, é interessante você usar sempre o update para você fazer a atualização. Então, fez a modificação que você quer, update. Você viu que eu não dei número de kill, nada. Eu estava na kill 3, deu o update, ele já sabe que eu estou na kill 3, eu dei enter, ele já entrou. Vamos fazer mais uma atualização nessa mesma aqui. Vou colocar a outra lateral. As outras duas. Vou colocar 50, eu acho. 50. Nossa, 25, vai. Então, ó, eu estou na kill 3. Quando eu dou update, ó, a mesa ela já abre aqui, ó, e ela me fala aqui o que eu estou atualizando, tá vendo? Ela me mostra os canais que vão entrar nessa kill. Por isso que é interessante usar o update. Só que eu vou usar o Q only também para atualizar só essa aqui. Então, essa é a atualização de live. Simples assim. Só prestando atenção se você está em tracking ou se você está em Q only. Tá? Para você fazer a edição na kill corrente ou numa sequência de kills. Agora, em blind, é um pouco, talvez, não sei se mais rápido, né? Com o 3D fica mais visível. Mas é um pouco mais arriscado. Ao mesmo tempo que é rápido, é arriscado. Por quê? Porque é aquela mesma coisa sub. Eu não preciso apertar record ou update. Eu mexi na kill, a kill já vai atualizar. Então eu vou entrar no ambiente de blind. Tem uma tecla na mesa. E blind. Ou no Nomad F2. Então eu entrei em blind. A mesa entrou em ambiente blind. Aí sim eu vou ter que digitar aqui o que eu quero editar. Eu já estou na kill 3. Tá? Mas se eu digitar aqui Q2, ó, o 3D me mostra o que eu tô. Isso aqui não é o que está no palco, tá? Isso é o que está dentro da Q2. Essa é a vantagem do 3D na edição em blind. Eu estou passando entre kills, ó. Ele está me mostrando o que está dentro de cada kill. Tá? Sem o 3D você não vai ter esse visual. Você só vai ter o visual dos canais. Tá? Só isso daqui, só que está em blind. Só que está nessa tela dos canais aqui. Então, mas aquela coisa, se eu quiser editar a kill, eu estou na kill 3. Se eu selecionar nas laterais agora e colocar elas em vermelho, aqui já aconteceu. Lá no palco, se a kill estiver ativa, também já vai acontecer. Mas se não estiver ativa não, né? Você está editando em blind. Mas já aconteceu, já programei a minha kill. Eu não dei recorde, não dei update, não dei nada. Já mudei a lateral para vermelho. Tá? Vou voltar lá para a live. Já está lá com as minhas laterais vermelhas. Então, kill editada em blind é mais rápido se você sabe o que você vai colocar ali, só que tem que tomar cuidado para colocar, porque ela já vai para a gravação, já entra dentro da kill. E se eu quiser eliminar totalmente os canais dessa kill, que a gente viu também em sub, não basta eu zerar a intensidade deles, lembra? Porque ele vai ficar com o parâmetro de vermelho lá. Eu tenho que realmente tirar ele da kill. Tá? Em blind, eu seleciono eles, dou etch, não digito valor nenhum e enter. Tirei eles da kill. Já não está mais lá na kill. Tá? Se eu tiver em live, eu tenho que usar o delete. Não sei se vocês lembram lá. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu botar lá para o live primeiro. Ó, já não entraram mais aqui. Agora vamos atualizá-la de novo. Update. Only. Ok. Agora, se eu estou em live e quero tirar esses canais, é aquela mesma coisa. Eu não posso simplesmente zerar, porque tem parâmetro ali, né? Tem cor ali, né? Aqui. Então eu seleciono esses caras aqui. Aí eu acho que eu tenho que digitar no linha de comando aqui. Ó. Deixa eu ver. Não, acho que não. Seleciono os caras. Delete da kill
3, Enter, Enter. Ok? Ele fica aceso ainda porque a kill estava em live, né? Mas quando eu volto ela novamente, ó, já saiu. Então, para deletar em live, você usa o delete. E lá dentro de blind, você usa só o at. Para tirar ele completamente da sua kill. Fala, Maninho. Pergunta. Para deletar aí em live, se você tiver, mesmo setando com a kill no ar, você tem que dar os canais, delete o número da kill? Tem. Vamos ver. É porque senão ele deleta o... Aqui, vamos fazer de novo aqui. Update. Faz esse teste, eu não lembro. Aqui, vamos fazer de novo. Então eu seleciono. Delete, kill. Assim, né? Só dá enter agora? Não, delete, enter, enter, por exemplo. Porque eu vou deletar o grupo. Aí deleta o grupo. Entendi. So sorry. A minha questão agora, se eu der enter aqui, será que ela vai saber que é kill 3, que é para ele tirar? Sabe, ela automaticamente ele já sabe aqui o que eu tô. Então, delete, kill, enter. Somos o canal, delete, kill, enter. Essa operação obrigado. eu gosto muito de fazer em blind, que é mais, sei lá. Então, eu tô tão acostumado a fazer em blind. É mais fácil em blind. E aí entrou uma novidade em blind, né? Mais uma vez, para quem está usando a versão 3.0 acima, que é a tecla, que para a gente em live não vai ter muita graça aqui de mostrar, mas em blind tem uma funçãozinha legal, que é o Stage Mode. Então, o Stage Mode, ele te tirou um pouco esse medo de editar em blind, que tem muita gente que tem receio de editar em blind por conta disso, de você tocou, já fez, não era para fazer. O Stage Mode em blind, vamos explicar o que é o Stage Mode primeiro. A atualização das versões do console da 2.9 para 3.0 veio o software, que tem o 3D, e trocou uma tecla no console. A tecla que era Scroll Lock, que ficava no cantinho, virou Stage Mode. O Stage Mode é para fazer edições. Então você está com a sua kill lá no ar. Eu não vou conseguir mostrar aqui por quê? Porque o Augment, o 3D, ele fica totalmente voltado para o que você está acionando aqui, não é o seu palco real. Então, quando você ativa o Stage Mode, você pode estar acionando coisas no seu 3D sem estar mostrando lá no palco. É como se fosse um blind, só que você faz isso em modo live. Só que isso eu não vou conseguir demonstrar para vocês aqui. Mas uma outra função do Stage Mode é em blind, para fazer edição em blind. Se você está em blind aqui, ó, eu vou aqui para o F2. Blind, né? Estou na kill 3, correto? Se eu faço aquele movimento dentro dos meus canais e mudo a cor dele, por exemplo, já editei a kill, já foi. Se eu estou com o modo, que o Stage Mode é o modo, se eu estou com o modo Stage Mode ativo, ele não altera até que eu quero que altere, tá? Até eu dar o comando para ele alterar. Onde que eu ativo o Stage Mode? Na tecla física, que está aqui, ó, bem no canto do console. Então eu ativo o modo Stage Mode, ele vem para a linha de comando, tá vendo aqui? Agora, se eu alterar, o que eu alterar, por exemplo, selecionar esses caras aqui, ó, e mudar de novo para vermelho, ó, tá vendo que o Augment ficou vermelho, mas tá vendo que ele ficou laranja, que é a nova cor aí, com esse Stage Mode, isso quer dizer que a kill não está atualizada. Você só está visualizando a sua possível alteração. Ah, não gostei do vermelho, o Cassian, o azul. Você pode ir mudando aqui sem alterar a sua kill. Você mudou aqui, não gostei de nada não quero atualizar. Você simplesmente sai do modo Stage Mode. Eu venho aqui, ó, novamente na tecla, Stage Mode, 2 vezes, ou Stage Mode Enter. Ó, não alterei a minha kill. Tá? Agora, se eu quiser fazer isso e alterar, aí eu tenho que dar um comando para isso. Não é recorde, não é o update, por incrível que pareça. Eu venho aqui, ó, entro no modo Stage Mode, pego lá os meus caras, mudo para azul, tá aqui. Agora, tá vendo? Ficou laranja aqui. Para mim mudar isso, trazer isso, eu uso Cop2. Eu aperto Cop2, Enter. Agora ele ficou azul. Agora eu alterei a kill. Então, é muito legal. Essa função que entrou para blind, para fazer alteração em blind, é interessante porque você pode visualizar no 3D antes e depois
dá o copy to e você atualiza a sua kill como se estivesse usando um update, vamos dizer assim. Tá? Se você não está usando o 3D, você tem a versão 3.0, mas não está usando o espetáculo com o 3D, você não montou a sua planta, ela montou o seu cenário lá, ok, mas também funciona, porque você vai estar alterando, você vai estar achando, coloquei posição, coloquei isso, olha, pô, é isso mesmo, copy to. Então, mesmo sem o 3D, também dá para usar essa função Stage Mode. Ok? Ô, Igor, só uma pergunta aí. A hora que você fez esse copy-to, essa cena ela ficou gravada, então ela já se apresenta o que eu quero no palco? Ou não, ela mantém a cena anterior? Não, ela mantém a cena anterior porque foi uma edição feita em blind. Entendi, mas mesmo sendo o sistema novo, ele vai fazer dessa forma, ele não vai alterar, então. Não, a não ser que eu faça o Stage Mode em live. Aí sim, ele já altera na hora. Tá? Como o live aqui fica meio difícil da gente entender, porque como eu não tenho um palco real aqui, a gente vai ver toda hora mudando aqui, mas não é o que vai estar acontecendo no palco. Mas se eu quero que aconteça na hora, eu uso sempre altero em live. Ou se é para acontecer no meu próximo gol, eu atualizo numa cena antes. Eu estou na cena 2, por exemplo, e estou lá em blind alterando na cena 3. Na hora que eu der o gol, ela vai entrar com a minha alteração. Então, a ideia do blind é essa, de você alterar ou antes do que você quer fazer, ou alteração sem, naquele momento, você visualizar nada. Sim, eu entendi. O sistema do blind, eu entendi. Eu estou falando do sistema do palco em 3D, né? Que você fez agora. Então, se você alterar isso, se eu estiver operando no 3D e tendo ao vivo ali a cena, isso não vai se mexer ali, né? Se eu tiver em blind, não. É o mesmo conceito. Se eu tiver em blind, não. É o mesmo conceito, se eu tiver em live, sim. E até tem, quando você está em live, para não fazer a mudança brusca, você pode até usar sneak. Você dá lá copy to, ao invés de você dar enter, você dá sneak 5 enter. Aí ele faz a alteração em 5 segundos. Tem até um comandinho para isso. Mas bacana. Estando em live, né? Bacana. Obrigado. Pessoal, antes da gente entrar no assunto pesadinho de tracking versus kill only, acho que todos já devem ter ouvido falar, ou entendem o conceito, mas a gente vai mostrar na prática aqui. Vamos fazer aquele intervalinho lá, a gente já passou bastante do horário do intervalo. 5 minutinhos a gente volta aí, pode ser? Maravilha. Já volta já. Ok, man.